Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, mercado de trabalho, cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. O milagre de andar por sobre o mar. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos na lição de número 7, portanto, estamos na metade do nosso trabalho, na metade do nosso trimestre, e você deve sempre se perguntar como é que está o entusiasmo dos alunos em relação ao aprendizado. Como é que eles estão encarando, como é que eles estão vendo, como é que eles estão percebendo, se está crescendo o interesse dos alunos em relação ao que está sendo ensinado, ao conteúdo, se a sua didática ela está sendo, na verdade, eficaz, se os métodos que você tem utilizado, eles têm alcançado eficácia, enfim, você deve se perguntar, deve autoavaliar o seu trabalho. É muito importante que o professor faça esse exercício, porque da prática desse exercício surgirá, na verdade, estratégias que poderão revolucionar a forma de você ensinar. É muito importante que nós, como educadores, façamos essas perguntas. É evidente que utilizando esse meio que estou utilizando, que é esse meio eletrônico, né? Você está me vendo, eu gravei a lição, essas lições, muito tempo antes de você as assistir, então, portanto, não temos condições de interagir. Se eu estivesse numa videoconferência, estivesse ao vivo, seria mais fácil saber a forma com que vocês estão recepcionando essas aulas. Mas o importante é que essas aulas servem como uma espécie de apoio, como uma espécie de ponto de contato com vocês. O aprofundamento deve se dar com material de consulta, tanto dicionários, comentários bíblicos de reconhecida importância, e eu recomendo efusivamente o comentário bíblico pentecostal da CPAD, que é um excelente comentário para se fazer esse trabalho, além do livro do trimestre, que nós tivemos a honra de escrevê-lo, Os Milagres de Jesus, a fé realizando o impossível, onde nós trabalhamos as 14 lições, uma a uma, para que você possa aprofundar o seu conteúdo em sala de aula. Então, portanto, o que nós temos na lição, na revista, é diferente do que nós temos no livro. É um conteúdo muito expandido, muito diferente, visando aspectos que nós não teríamos como condições de trabalhar na lição. Portanto, a lição de hoje, o milagre de andar por sobre o mar, lição de número 7, ela traz algumas questões imprescindíveis para que nós ensinemos em sala de aula. Depois da realização do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor Jesus então se retira, né? Porque eles querem fazer dele rei, ele se retira, os seus discípulos ficam a sós e depois de um tempo, decepcionados, eles descem para o mar da Galileia, que na verdade, como nós colocamos tanto na lição quanto no livro, trata-se de um grande lago de água doce. Não é um mar propriamente dito, mas é uma porção de água tão substancial que é chamada de mar. É uma porção muito grande de água. Portanto, eles descem para o mar da Galileia em direção a Cafarnaum, que era, segundo nós entendemos pelas pesquisas que fazemos nos evangelhos, a base de onde o Senhor Jesus Cristo saía para realizar o seu ministério, ou seja, a base então era Cafarnaum. E os discípulos saem em direção a Cafarnaum e o mar se revolta, o mar da Galileia está revolto, né? Eles estão em trevas, é a noite, o mar está agitado e o Senhor Jesus Cristo resolve encontrá-los no meio do mar.
andando sobre o mar de forma sobrenatural, andando sobre o mar de maneira a demonstrar que ele era senhor da natureza. Mas não só isso, para que eles tivessem certeza de que ele de fato era o Cristo, era o Messias, era o ungido. Não é porque ele não aceitou tornar-se rei, segundo a nomeação ou aclamação das pessoas, ou seja, de forma popular, mas ele era rei. Ele era rei estabelecido por Deus, ele era rei estabelecido pelo Pai. Mas o seu reinado, da forma como os discípulos sonham, tem um período para acontecer, tem um momento em que isso vai se tornar realidade. Não era aquele momento ainda. Então, o milagre de andar sobre o mar era, na verdade, uma forma de reforçar o fato de que Jesus Cristo é Deus, para que os discípulos não percam essa esperança, mas para que eles entendessem também que o Senhor Jesus Cristo tem a sua forma de fazer as coisas e essa forma obedece ao plano e ao projeto divino. Não havia da parte de Jesus nenhuma usurpação de ser igual a Deus, de tomar o lugar de Deus, de ocupar naquele momento histórico um lugar que não lhe era ainda naquele momento histórico devido, ou seja, a posição de rei de forma a reinar de maneira imperiosa sobre todo Israel e sobre todo o mundo. Jesus Cristo reina nos nossos corações, naquele que o receberam como Salvador da sua vida, mas vai chegar um momento, como ele disse a Pilatos, que o reino dele, que não é deste mundo, vai se manifestar de forma plena, vai tomar conta da terra, como na visão do profeta Daniel, da pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e que foi lançada sobre os pés da estátua, sobre as pernas da estátua, e ela foi desfeita e aquela pequena pedra tomou conta do mundo. Então o reino do Senhor tomará conta do mundo, mas ainda não era aquele momento. Quando o Senhor Jesus Cristo se aproxima e eles têm medo, é um fantasma, eles ficam apavorados, o Senhor Jesus Cristo diz para que não temessem porque era Ele, sou eu. Os estudiosos entendem que essa expressão, sou eu, não significa meramente uma expressão de identificação de Jesus, mas uma expressão que identifica Jesus com um dos principais nomes revelatórios de Deus, ou seja, quando Deus se revela para Moisés, ele diz, eu sou. Na verdade, esse nome, que não é um nome e que, na verdade, também não esclarece nada, faz com que as pessoas continuem entendendo que Deus está para além da nossa imaginação e para além das nossas lógicas. E ao se identificar dessa forma, Jesus acalma o mar se faz calmo, há bonança, e ele então sobe no barco, os discípulos o recebem de bom coração e chegam rapidamente à outra margem, a Cafarnaum, onde eles queriam, na verdade, aportar. E é interessante que o mar é a habitação dos mortos na visão do mundo antigo, na visão até mesmo judaica. E quando Jesus Cristo aparece sobre o mar, e eles então têm medo que se fosse um espírito que houvesse, vindo na verdade, para a superfície e assim aparecido, então Jesus Cristo vai desfazer esse equívoco, mostrando que Ele é Senhor sobre o céu, Ele é Senhor sobre a terra, Ele é Senhor sobre a natureza, é Senhor sobre os discípulos, e eles não deviam temer, eles não deviam desconfiar que Ele não fosse quem Ele era de fato, porque ali estava o Senhor. Apesar de não querer a aclamação popular, ali estava Ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, numa clara demonstração de que todo o plano de Deus não estava frustrado, estava tudo seguindo o curso que o Senhor Deus planejou que seguisse, bastava apenas que os discípulos assim o aceitassem. Que essa aula seja importante para você também, mostrar que Deus está em toda situação de dificuldade em que nós estamos atravessando e passando, mas o Senhor está conosco. Que Deus te abençoe, uma excelente aula em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.